Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para iniciar mais uma aula falando a respeito da angiologia. Então vamos nesta feita abordar o tema da aula de hoje é Anjo do Senhor e um anjo do Senhor. Para nós basearmos a nossa aula de hoje, vamos ler alguns textos bíblicos. Primeiro Salmos, de número 34, versículo de número 7, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Agora, por favor, Gênesis capítulo 18, e o versículo de número 1 e o segundo, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavais de Mani, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, que é o anjo do Senhor e o anjo do Senhor. Então, observe que nós temos referências bíblicas, nós temos textos bíblicos de uma aparição de um anjo do Senhor que é diferente de alguns outros anjos. Então, existe uma manifestação angelical chamada teofania, em que o próprio Deus, ou melhor, o próprio Cristo, ele vinha conversar, ele aparecia aos homens de Deus em uma forma pré-encarnada. Então, essa expressão anjo do Senhor, em muitos textos bíblicos, diz respeito a uma manifestação teofânica do próprio Cristo. E um anjo do Senhor diz respeito a um anjo, de Deus que apareceu a alguns homens com um propósito de trazer um oráculo, de trazer uma resposta, de intervir em algumas atividades em prol do povo de Deus ou dos homens de Deus. Então vamos ver nesta aula algumas referências bíblicas a respeito do anjo do Senhor e também de um anjo do Senhor e diferenciar. Então a primeira referência que nós queremos citar é em Gênesis capítulo de número 18, o versículo de número 1 ao 3. Então, se você observar aí, você vai perceber que nós já lemos esse versículo, que Deus, primeiro versículo, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mani, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido. Então, se você perceber, a primeira expressão é essa: apareceu o Senhor. Depois que Abraão levanta os olhos, então Deus aparece a Abraão no capítulo 19, ele levanta os olhos e ele observa no versículo 2, que 3 varões, esses 3 varões aí são 3 anjos, 2 anjos e também o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor aí, com certeza, é uma pré-encarnação, é uma manifestação teofânica de Cristo Jesus. Qual é a prova? Versículo 1 diz que o Senhor apareceu. Abraão vê 3 varões, versículo 2. No versículo 3, observe só, e disse: meu Senhor,
se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passeis de teu servo. Então, observe que no decorrer desse texto aqui, se você observar, Abraão conversa com esses anjos. Dois desses anjos vai para Sodoma e Gomorra executar uma ordem de Deus para destruição, mas um anjo fica com Abraão, conversa com Abraão. Então, se você observar agora o versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço? E visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor o faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, meus irmãos, essa é a primeira revelação do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor apareceu ao homem de Deus chamado Abraão. Então, nós entendemos que na antiga aliança havia uma manifestação pré-encarnada de Cristo, né? E Cristo é Deus. E esse Cristo pré-encarnado, no seu ato teofânico, ele aparecia aos homens de Deus com um propósito de trazer revelações, de trazer decretos, profecias. E nós vamos ver aí vários versículos aí onde esse anjo do Senhor aparece. Então, se você observar, você vai ver que esses anjos do Senhor, né, quando ele se manifesta, existe uma diferença desse anjo do Senhor e um anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor é singular, ele é diferenciado. Por quê? Esses anjos recebem adoração. E tem algumas vezes, em algumas manifestações, por exemplo, Abraão ele se dobrou perante esse anjo. Então, se você vê, Abraão se inclinou-se em terra quando viu esse anjo do Senhor para adorar. Agora, é uma perguntinha. Quem estava se manifestando aqui em forma de anjo? Então, anjo comum de Deus não recebe adoração, conforme Apocalipse capítulo 22, versículos 6 a 9. Então, se você vê, o anjo do Senhor aparece a João que prostrar-se aos seus pés. No versículo 9, veja o que ele diz. E disse-me, olha, não faça tal coisa, porque eu sou o teu conservo, teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então João queria adorar o anjo. Então lá vai um recado aí. Anjo não recebe adoração. Então o anjo do Senhor, quando algum crente, algum salvo quer se prostrar, quer adorar um anjo, o anjo automaticamente repreende, porque somente a Deus pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então vai esse detalhe, essa diferença. Um anjo comum não recebe adoração. O anjo de Deus, o anjo criatura de Deus, não recebe adoração. Agora, em alguns textos bíblicos, em algumas manifestações teofânicas, aparece um anjo do Senhor, e esse anjo aí, com certeza, é o nosso Cristo, o nosso Jesus pré-encarnado. Então, nós vemos aí que o anjo do Senhor era Cristo, antes da sua encarnação. Então, Cristo teve sua encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas antes disso, Cristo se manifestava na sua pré-encarnação, pela manifestação teofânica angelical. Então, está aí esse
esse texto aí que vamos nós ler para compreender. Ó. Depois de sua encarnação, Jesus não se revela mais como anjo do Senhor, porque ele agora tem um corpo humano glorificado. Vejamos alguns eventos que envolvem o anjo do Senhor e os anjos do Senhor, para que tenhamos uma ideia geral como Jesus estava no seio do Pai, era o verbo que estava com Deus, e Deus o tinha como um triunfo e em um mistério escondido para um escatólogo especial, para um momento especial. Jesus jamais revelou aos principados e potestades que ele, Deus, consistia em 3 pessoas. Na revelação do Verbo em carne, hoje, entendemos que o capitão dos exércitos, o anjo do Senhor, era o Senhor da glória. Todos eram o mesmo Verbo de Deus, Cristo. Então, nós entendemos que toda manifestação, irmãos, de uma forma teofânica na antiga aliança, ali estava Cristo. Eu acredito que até no Jardim do Éden, ali, quando Deus ia falar com o homem no Jardim do Éden, eu acredito que Cristo, se houve alguma manifestação visível, teofânica, ali estava Cristo, porque Cristo, ele é o quê? Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Cristo foi escolhido para que toda a plenitude da divindade em Cristo se manifestasse. Então, Cristo é aquele que representa toda a divindade invisível e também a divindade manifestada. Glória ao nome de Jesus. Então, nós entendemos que o anjo do Senhor, com certeza, em muitos textos, ele é Cristo pré-encarnado, Cristo no seu ato teofânico. Então, mais uma vez, olha, não é para confundir, então não se confunda. O anjo do Senhor e o anjo do Senhor são diferentes. Um anjo do Senhor, ele é um anjo que vem executar um propósito, uma finalidade, é uma criatura. Agora, o anjo do Senhor. Então, em algumas ocasiões, o anjo do Senhor é uma pré-encarnação do próprio Cristo. Vamos ver um detalhe. O anjo do Senhor é Cristo. Atuando na bênção dos arábios, ou seja, dos filhos de Ismael. Deus tem um propósito especial com os arábios e suas 12 nações. Então, se você observar, Gênesis 12, versículo de número 7, olha. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de sul. Se você observar, versículo 8, e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela disse, venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Agora, observa o versículo de número 10. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei, olha aí, sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor, eis que conceberei e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael. Portanto, o Senhor ouviu a tua aflição. Então, observe, meus irmãos, que esse anjo do Senhor, ele fala como se fosse aquele eu sou o que sou, que falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Então, dá para se entender que nessa aparição aí, essa expressão leva a mais crer que o anjo do Senhor aí também, ele é entendido como Cristo, como o Senhor Jesus. Apesar que nós não vemos aqui nesse texto nenhuma inclinação, nenhuma adoração de Agar, mas pelas expressões, muitos acreditam que o próprio Cristo aí, ele está sendo representado pelo anjo do Senhor. Meus irmãos, outro detalhe a respeito do anjo do Senhor, né?
Também nós vimos também lá em Gênesis 22, no capítulo 1, versículo 24, você vai perceber que naquele texto que Deus fala com Abraão, né? Então, o anjo do Senhor, ele considera a nossa profunda obediência e nos livra. Agora, um detalhe aqui, um detalhe para esse texto. Gênesis capítulo de número 22, e o versículo de número, eu vou ler o versículo de número 11. Escute só. Quando Abraão ele obedece a Deus e vai para o Monte Moriá, e que prepara todo o altar, coloca a lenha e pega o cutelo para imolar Isaac, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, lhe disse, desde o céu, disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então, veja só, o anjo bradou. Agora, o interessante é o versículo de número 15. E o versículo 15 em diante diz assim, olha. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Aí, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como a estrela do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então, está bem claro aqui. Então, o anjo do Senhor, ele diz que ele é o Senhor. Também lá em Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 8, nós já lemos já que é o anjo do Senhor. Então, mas tem um detalhe, o anjo do Senhor sabe o que é estar, o que significa estar debaixo de autoridade e respeita a ética. Agora, em Êxodo, esse daqui também é interessante. Êxodo capítulo 3, quando o anjo do Senhor, ele pode revelar-se no meio do fogo. Então aí para quem é pentecostal, Jesus é pentecostal, glória a Deus. Jesus gosta de fogo, glória ao nome dele, se revelar no fogo. Então Êxodo capítulo 3, e o versículo 2 diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Se você observar agora, meus irmãos, esse detalhe, observe o que é que o anjo diz, no versículo 6, disse mais, quem disse? O anjo do Senhor que apareceu na chama de fogo, disse assim, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Glória a Deus. E Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então está aí o anjo do Senhor aparecendo no meio do fogo. Está bem claro aí que esse anjo do Senhor aí é o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus pré-encarnado na sua forma teofânica. Meus irmãos, está aí algumas referências bíblicas da expressão anjo do Senhor. Então, observe só um detalhe. Lá em número 22 a 25, 22 e 32, aparece essa expressão anjo do Senhor. Naquele contexto de Balaão, a jumenta de Balaão, Deus faz a jumenta falar, né? Mas deixa muito vago nós acreditamos que era uma pré-encarnação de Cristo. Muitos acreditam. Mas eu acredito que esse anjo do Senhor aí seja um anjo comum, seja um anjo de Deus. Mas muitos acreditam que seja aí uma pré-encarnação de Cristo. Também em Juízes, esse daqui eu vou ler, Juízes 2 e 1, por aparecer essa expressão, anjo do Senhor, 2 e 1, e subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse, do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que aos vossos pais tinha jurado. E disse, nunca invalidarei o meu conceito. Então, aqui, nesse versículo aqui,
nós vemos um detalhe, né? Quem foi que jurou, né? Quem tirou o povo de Israel do Egito? Então foi a mão de Deus, foi a mão do Senhor. Então, se você ler esse texto, pode ser que você encontre mais detalhes a respeito desse anjo do Senhor. Agora, em Juízes 5:23, vamos ler esse versículo. Diz que o anjo do Senhor ordena a maldição àqueles que não ajudam na obra do Senhor. Então, 5:3. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor como valorosos. Então, meus irmãos, então esse também versículo aí também deixa a desejar, né? Alguns acreditam que seja anjo do Senhor, uma pré-encarnação de Cristo. Então, nesse slide aqui, o que leva mais a crer, eu na minha crença, você pode crer, acreditar dessa mesma forma, é que em Juízes 2:1, ali realmente é uma pré-encarnação de Cristo. Mas no texto de Balaão e esse texto de Juízes aí, então eu tendo mais para acreditar que seja um anjo comum, um anjo, uma criatura de Deus. Meus irmãos, há outras referências bíblicas, por exemplo, que aparece a expressão anjo do Senhor, lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 11 e 12, ele aparece também ali a Gideão. Em Juízes 13 e 3, e 13 e 18, e 13 e 20, também ele aparece, dentro daquele contexto. O anjo aparece, anuncia um filho para a mulher estéril. Depois esse anjo aparece com um nome maravilhoso. Depois que esse anjo aparece com seu nome maravilhoso, ele se move sobre o altar, né? Ele sobe sobre a chama. E tanto a esposa de Manoá, né? E o próprio Manoá, ele diz que tinha visto Deus, tinha visto uma pré-encarnação de Deus. Então, nesses textos aí, algumas pessoas acreditam que seja realmente, dá para crer que é uma pré-encarnação de Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, está aí todas as referências bíblicas, está aí o slide, bate o print, divulga, estuda com muita paciência, talvez você possa ver mais coisas do que eu não vi aí, né? Nós temos que ser sinceros, nós não somos detentor do conhecimento, nós somos só um canal. Eu acredito que você está aí do outro lado, já sabe desse assunto, é só para relembrar você que nunca viu aí e está vendo agora através desse vídeo. Então, vamos orar por esse momento. Iremos dar continuidade porque existem mais expressões na Bíblia Sagrada. Pai, eu te agradeço por este momento, Senhor. Eu te peço que o Senhor dê a teus filhos, me dê, Pai, entendimento, sabedoria, graça, revelação, Senhor, para fazer a tua vontade. Que nós possamos ser edificados, Senhor, ser consolados, porque o Senhor é o Deus que aparece, é o Deus que se manifesta, Senhor. Pai de amor, Pai Santo, eu te agradeço por este momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa aula no nome de Jesus.